para mostrar para vocês. Eu já fiz um vídeo mostrando o que acompanhava na caixa. Eu já liguei o equipamento, já fiz a ligação do nosso cabo aqui atrás, que é o cabo de alimentação. Tá indo lá para 12 volts. Só fiz a ligação de 12 volts, preto e vermelho. Aqui recapitulando, a gente tem a entrada N62000, a entrada de rede Ethernet, uma sonda de 8 pinos, outra sonda de 12 pinos, a entrada para GPS externo, entrada para vídeo, tá? Essas duas são BNC, aqui são 12 pinos, 8 pinos, e a radar é RJ45, tanto a radar quanto a Ethernet são RJ45, tá? Então aqui eu já fiz a ligação, né, do nosso equipamento. Então, pessoal, vou ligar o equipamento aqui. Ele vai fazer o boot do aparelho, tendo aí carregando os mapas, carta náutica, o que tiver no cartão de memória. O cartãozinho de memória dele vai aqui do lado direito, tá? Não sei se vai dar para enxergar. Vai aqui do lado direito, ó, é um micro SD, são duas entradas na verdade, tá? Aqui o idioma, ele pergunta qual idioma. Eu vou colocar aqui na próxima tela português. Unidade, passar para métrico, formato de horas 24 horas. Formato da posição tem vários formatos, eu vou deixar no mais usual. Aqui eu vou definir uma posição marítima, para a gente poder fazer um teste aqui. Aqui ele já tá, eu já deixei no cartãozinho de memória uma carta náutica, tá? Eu vou ampliar a localização aqui, Santos, Ilha Grande. Vamos pegar aqui perto de Ilha Grande, tá? Aqui é a carta náutica, como você vai visualizar. Vou selecionar esse ponto, próximo. Aqui é a profundidade de segurança mínima da embarcação, pode ser 2,5 metros ou meio metro, ou o que você quiser. Na verdade, é a profundidade mínima para você navegar. Então você não pode navegar a menos de 2,5 metros, que ele começa a te dar um alarme, tá? E aqui a profundidade superior mínima da embarcação também, né? Você determina aí qual o intervalo, vou colocar 7 metros. Aqui, essa amplitude de colisão alarme de amplitude de colisão é quando você tiver um radar e ele vê que está na mesma região ali, e qual que é a distância para ele começar a te avisar. Então, no caso aí, se eu colocar 150 metros, quando tiver 150 metros da outra embarcação, ele começa a te dar o alarme, e assim por diante. Aí depende da tua velocidade, depende da tua embarcação, né? Vamos colocar aqui 300 metros. O tempo para o alarme de colisão, que pode ser a distância ou o tempo, né? 6 minutos, por exemplo, tá? Aí aqui ele entrou no modo simulação. Ele está dizendo que a gente está ali na Ilha Grande, próximo da Ilha Grande, né? O barquinho está aqui. É assim que você vai visualizar quando você estiver navegando. Aqui do lado esquerdo em cima, a velocidade do GPS. Do lado direito, o rumo em graus, né? Aqui a posição do GPS, latitude e longitude. E do lado esquerdo a profundidade daquele local. Isso ele está se baseando na carta náutica, tá? E aqui do lado direito, aqui embaixo, é a escala do mapa. Então, nesse intervalo aqui, nessa distância, significa 5 km. Vamos colocar aí que seja um dedo mais ou menos, 5 km para cá, 5 km para cá, tá? É básico. Aí, a gente vai ter o início, que é o menu principal dele. Aqui a gente tem um menu com vários itens, que é carta, parte do radar, combinação de telas,
o vídeo, que é aquela entrada de vídeo atrás, para você poder visualizar uma câmera de motor, por exemplo. Personalizar esse menu principal, a parte da sonda, meteorologia, que aí ele pega pela rede, pela Ethernet. Se você tiver internet na tua embarcação ou criar uma internet, é possível fazer. Aqui os indicadores e homem ao mar, tá? Então eu vou passar rapidinho uma por uma aqui só para vocês darem uma olhada. A parte de as cartas, né? Por exemplo, você tem a carta de navegação, que é a tradicional que a gente vê a carta aqui. A perspectiva 3D, ele vai criar uma 3D pra gente daquilo da carta náutica. Aqui são olhos de marinheiro, ele vai traçar, ele vai carregar aqui, está carregando, exatamente como o marinheiro visualizaria ao seu redor, tá? As montanhas e tudo mais, tudo relevo do lado de fora. E aqui olhos de peixe. O olho de peixe é como se o peixe estivesse olhando lá de baixo. Então tem embarcação, profundidade e aqui o relevo ao redor do barco, tá? E por último, a carta de pesca, que é a tradicional zona mesmo, que tira um monte de informação. E aqui a parte de sobreposição de radar, tá? Ou seja, ele vai pegar a carta náutica e aqui as informações do radar e vai mesclar as duas numa tela só, né? Você tem como diminuir e visualizar. Mas essa do olhos de marinheiro aqui é bem bacana, facilita bastante aí para você poder conseguir se localizar, principalmente próximo da costa, onde você de repente pode estar sem referência, alguma coisa assim. Então aqui você tem, por exemplo, lá no fundo, todas as posições, todas as montanhas em volta. Tá? Cartas. Agora a parte do radar. Você tendo a antena do radar, ele vai estar te mostrando dessa forma aqui o que está acontecendo em volta. Você tem várias informações aí na tela. Sentinela, que é a parte da frente, ele vai te mostrando exatamente o que tem na frente. E aqui sobreposto na carta náutica. Os indicadores, por exemplo, a bússola, ele vai te deixar uma tela na bússola com todas as informações aqui dos lados. Aqui é só números, ou seja, a velocidade, o rumo, a posição, a velocidade máxima, fora de curso, a viagem, te dá o odômetro, odômetro parcial, odômetro total, a média e tudo mais, combustível. O vento, ele vai te dar esse painel aqui que é bem legal também para quem veleja. A parte do motor, ou seja, se você tiver ele conectado na rede, o teu motor, a rede NMEA, você consegue puxar tudo por aqui, as rotações por minuto e assim por diante. Aqui o ambiente, que é a temperatura do ar, a temperatura da água, o barômetro, que é a pressão, a hora que nasce o sol, a hora que põe o sol, né? É um painelzinho também bem bacana. Aqui as combinações de tela, pode ter duas telas de carta náutica, uma tela de carta náutica mais uma tela de sonda, uma tela de carta náutica mais a tela de radar, sonda mais radar ou sonda mais sonda. Aqui carta náutica mais clima, né? Sonda mais clima, radar mais clima, e aqui você pode personalizar do jeito que você quiser. Então vou colocar uma clássica aqui, que é a combinação 2, que é GPS mais a sonda. Então ele vai te mostrar dessa forma aqui, tá?
Ele vai estar te mostrando aqui o que você tem no teu transducer, a profundidade exata, a temperatura da água, a velocidade. E aqui, nesse outro ponto aqui, a carta náutica nossa, você tem como diminuir ou aumentar. Esse aqui já não, tá? Aí vamos colocar da sonda mais o radar, que é bem legal também, né? E aqui a carta náutica mais o radar. Então, se você só estiver navegando, né, tiver um radarzinho instalado, é só utilizar esse aqui, tá? Não vou passar todas porque o nosso tempo é curto. Então, vou voltar aqui. A parte do vídeo, ele vai te mostrar, se você tiver a câmera conectada lá atrás do equipamento, ele vai te mostrar, por exemplo, isso aqui é só uma demonstração, a parte do motor, ou seja, o que está acontecendo, se tem fumaça, se não tem, como é que tá, né? Então isso daí é interessante, você pode colocar a câmera em qualquer local, tá? Aqui para personalizar o menu, aqui a tela de sonda, né? Aí só a tela de sonda, você pode ter a tela total da tua sonda. Aqui são os peixes, né? Aqui, quanto mais vermelho, mais duro, né? A profundidade, a escala de profundidade. Aqui a profundidade que a gente está, 55 metros, tá? Você pode dividir o zoom, ou seja, um pedaço e o outro. Aqui com mais um, aqui com menos um. Os gráficos de dados, né, profundidade e por tempo, né, a profundidade do tempo, tá? E os indicadores, eu acho que eu já mostrei essa parte dos indicadores. E aqui é o Myanmar, que é onde você marca um ponto para poder retornar naquele ponto depois, né? Então esse é o menu principal dele, tá? Aí aqui no início, aí tem outras funções, que é para onde. Então uma coisa que o pessoal me pergunta bastante, por exemplo, se eu estou nesse ponto aqui, eu quero chegar atrás dessa ilha, então aqui eu tenho como navegar do meu ponto até lá. Eu posso navegar para, se eu clicar, por exemplo, ir para, ele vai me traçar uma linha reta, certo? Ou seja, eu mesmo vou ter que desviar dos obstáculos. Se eu voltar aqui, carta de navegação, para onde, eu vou parar aquela lá, eu vou voltar aqui, eu quero ir atrás da ilha, navegar para, com orientação, ou seja, ele vai me dar orientação. Se eu der ir para, ele vai me traçar uma linha reta. A rota, se eu determinar a rota, por exemplo, eu quero passar por aqui, por ali, ele vai me traçar aquela rota. Ou orientação automática. Se eu clicar em orientação automática, ele vai fazer justamente como se fosse num automóvel, né? Que ele vai me traçar a rota exatamente desviando. Você tem uma ilha aqui, ele passou próximo da ilha, porém com uma distância segura, né? Então, é justamente para economia de distância. Economia de distância, você acaba economizando combustível, tempo e tudo mais, né? Então, ele sabe exatamente por onde passar e vai desviar. Aqui você tem algumas lajes, né? Mas isso daí nada impede a embarcação passar por ali e tudo mais, né? Então, ele pega e vai seguir esse caminho aí para você. É bem interessante. Você pode fazer isso para qualquer local. Então, quer ver? Para onde parar a navegação? Eu vou colocar aqui que eu quero seguir. Vamos pegar um local bem aqui para dentro. Aqui. Navegar para orientação. Ou seja, ele vai me calcular essa informação, tá? Para me levar exatamente naquele ponto lá. Ou seja, qual o melhor percurso aí, já desviando dos obstáculos, das ilhas e tudo mais.
né? Até chegar naquele ponto que eu quero, tá? Ele faz também, show de bola. Você precisa ter a carta náutica para isso, tá? Uma outra função bacana aqui desse aparelho, por exemplo, se você tiver num ponto aqui, ele vai me dar as informações desse ponto. Você tem como medir distância, navegar, como eu já mostrei, e aqui a parte de informações. Aí marés, correntes, aqui a parte de serviços locais. Ele vai me mostrar todos os serviços locais daquela região. Então, marina, todas as marinas, Porto de Águia, né? Yacht Club. Então, assim, você tem várias informações legais aí nesse sentido da informação dos serviços locais. Isso daí em qualquer lugar que você tiver que tenha a carta náutica, tá? Então, por exemplo, se a gente diminuir aqui e for, vamos ver, por exemplo, sei lá, aqui acho que é Banheiro da Guanabara, se não me engano. Informações, serviços locais. Yacht Club, Porto de Recreio, Marina da Glória, né? Se eu clicar aqui, vai me dar a Marina da Glória, navegar, né? Me mostra aqui a posição exatamente onde ela está. Vídeo, dá um joinha aí, inscreva-se no nosso canal. Toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe um e-mail para poder ir acompanhando as novidades no mundo de GPS e equipamentos náuticos. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.